Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires. Conceito espírita do educando. Para a educação natural, o educando é uma criança, um jovem ou um adulto, que deve ser integrado na sociedade. Essa integração é principalmente cultural, mesmo nas tribos selvagens. Nas civilizações, o processo de integração é mais complexo, mas nem por isso estamos inteiramente libertos do primarismo das selvas. A exploração comercial da educação é um mal cujas consequências sociais ainda não podemos avaliar. Por isso, Rousseau manifestava tão grande desprezo pelos colégios solenes do seu tempo. Os educadores são profissionais do ensino e isso os leva a esquecer os problemas educacionais. Envolvidos nas exigências da vida prática, aturdidos com o número de aulas que precisam dar por dia a fim de suprir suas necessidades essenciais, perdem o contato com os livros básicos, esquecem facilmente o que aprenderam nas escolas, em geral, para passar nos exames, e passam a encarar os educandos como alunos insubordinados que só servem para exasperá-los. Vivem em estado de estresse, de tensão permanente, prontos a estourar a qualquer momento. Mesmo no ensino superior, a situação não é muito diferente. Muitos catedráticos e seus assistentes deviam estar sentados entre os alunos. Preocupam-se mais com a posição do que com a função, com os problemas profissionais do que com os do ensino. Medem todos os alunos pela medida única da sua rotina escolar, quando não da sua inexplicável pretensão. Podem dar lições de psicologia da adolescência, mas não são capazes de ver no aluno um adolescente. Quem chegou a um curso superior, pensam, deve estar maduro e tem de suportar a carga dos estudos e das obrigações escolares. Sua visão do educando é inferior à do selvagem que trata os filhos e as crianças com tolerância e carinho. Claro que existem as exceções e também as posições de meio termo, mas no geral a situação é essa. Continuam no plano da educação natural, ou seja, do processo educativo, que é ato imanente da sociedade, sem o estudo, a análise, a reflexão da sistemática pedagógica. Esquecem mesmo o simples dever de cordialidade das relações humanas comuns. Um professor de psicologia está pronto a analisar as atitudes do aluno na pauta das interpretações patológicas, dos possíveis complexos ou tendências mórbidas. Não lhe ocorre que o aluno é dotado de uma realidade subjetiva e individual que lhe confere personalidade, condição psicológica específica. Por outro lado, as exigências burocráticas da administração escolar, seja particular ou pública, tendem a sobrecarregar cada vez mais o professor, roubando-lhe as últimas possibilidades de lazer para a leitura, o estudo, a reflexão. Preso na engrenagem triturante dos deveres profissionais, o professor perde os últimos lampejos de seus sonhos de estudante e chega mesmo a esquecer que já foi aluno e teve de suportar as exigências descabidas e a intolerância dos mestres. O chamado refinamento das técnicas administrativas não leva em consideração a situação especial do professor. A tendência é de considerá-lo como simples funcionário de empresa. Não podemos acusá-lo por ser vítima do ilogismo de um século de pragmatismo agudo. Mas também não podemos esconder a situação em que exerce a mais melindrosa das profissões. Temos de concluir que a concepção do educando nas escolas atuais é inferior e mais opaca do que a das tribos. Mas na pedagogia não pode ser assim. Por mais incapaz ou rabugento que seja o professor,
Se acaso interessar-se pelos estudos pedagógicos, passará a ver o aluno com olhos radioscópicos. Vê-lo-á por dentro e não apenas por fora. Perceberá que o aluno não é um simples grão de milho no moinho, que ele possui aquela realidade subjetiva e individual de que trata Hubert. E essa realidade é mais importante do que sua aparência exterior, do que a sua posição social, do que o seu comportamento na classe ou nos estudos. Descobrirá um mundo estranho, maravilhoso e complexo do ser, esse mistério oculto e disfarçado sob a máscara ou as máscaras impostas pelas injunções sociais. E então, talvez, será mesmo possível que compreenda a lição evangélica do amor aos semelhantes e até mesmo a do amor aos inimigos. Vemos assim uma das diferenças mais importantes e significativas entre educação e pedagogia. O mundo das ideias, como ensinava Platão, está para o mundo da realidade prática, como a planície iluminada de sol e cheia de vida está para a caverna escura e cheia de escravos acorrentados. As mais belas ideias se desfiguram e perdem todo o encanto ao cair na rotina da vida prática. As teorias são feitas de ideias e muita gente as despreza por isso. Mas são ideias que regem o mundo, que orientam o nosso comportamento, que mantêm a nossa alegria e nosso bem-estar, ou nos precipitam no tédio, na exasperação e no desequilíbrio. A concepção pedagógica do educando, por mais realista que seja, pertence ao mundo das ideias e se eleva muito acima da concepção educacional. Sim, por mais realista, pois na verdade ela deve e precisa ser realista. Não é o realismo das coisas que a deforma aos nossos olhos, é a nossa incapacidade de vê-las na sua realidade plena, a limitação sensorial que nos prende no plano das aparências. Na pedagogia espírita, a concepção real do educando vai muito além da concepção pedagógica habitual ou comum. A primeira e mais simples definição do educando que ela nos dá provoca um choque e muitas vezes uma repulsa dos que a recebem. O educando é um reencarnado. Hoje, o problema da reencarnação não pertence mais às crenças ou religiões antigas. Tornou-se objeto de investigações científicas cada vez mais sérias e profundas, mesmo entre os materialistas ideológicos do mundo marxista. Mas, apesar disso, particularmente nos meios universitários, há muita gente que o considera como simples superstição de um passado remoto. Mas a verdade é aquilo que é, realidade em si mesma, e por mais que repilam, continuam presente num desafio constante. Podemos contorná-la como quisermos, disfarçá-la com os mais belos adornos, cobri-la dos mais feios epítetos. Ela continua ali e acaba se impondo. O educando é um reencarnado, e isso provoca uma revolução. Põe abaixo o mundo das hipóteses e dos sistemas contrários, provoca a ira dos teólogos, assombra os pedagogos e os educadores que cochilam há anos ou séculos sobre o leito bem arrumado das suas verdadeiras feitas. O choque os faz saltar da cama e protestar contra a realidade absurda. Como? Então, uma criança inocente e ingênua, que abre os seus olhos para o mundo pela primeira vez, que aprende aos poucos as ciências do mundo, já viveu numa existência anterior? Foi adulta, aprendeu muitas coisas e esqueceu-as todas? Esta menina alegre, de olhos vivos, de sorriso espontâneo, pode ter sido uma criatura maldosa? Este menino esperto e de inteligência vivaz pode ter sido um professor rabugento em passado distante ou até mesmo em passado próximo? Essa afirmação de que o educando é um reencarnado é uma heresia pedagógica. Mas não é. A pedagogia espírita se apoia em bases científicas como todas as pedagogias.
Seus pressupostos já se tornaram princípios confirmados pelas pesquisas científicas. Por sinal que não eram pressupostos, eram verdades comprovadas pela pesquisa espírita, mas refutadas com argumentos. Não com pesquisas, mas com palavras. Pelas ciências positivas, que é positivamente uma atitude contrária ao próprio espírito científico. É preciso, pois, encarar a realidade nova, por mais estranha ou absurda que pareça. A pedra fundamental da pedagogia espírita está lançada e não podemos retirá-la. O educando é um reencarnado. A primeira consequência desta constatação, apesar do susto geral, não é tão assustadora assim. A maiêutica de Sócrates, a reminiscência de Platão, a teoria dos períodos sensíveis de Doutora Montessori, a audaciosa posição de Hubert já abriram caminho na pedagogia para uma possível compreensão de que a criança não é a tábula rasa dos espiritistas ingleses, mas alguém com vontade própria, temperamento específico, aptidões inatas e uma inteligência provida de recursos que podem aflorar a mente de relação quando nos servimos de métodos adequados na prática educacional. A criança não é tão inocente, tão ingênua e tão desprovida de recursos culturais e até mesmo de ideias como parece. Lembramos a insistência do professor Humberto Mariotti na necessidade de elaborar-se uma teoria aparencial da criança. É a afirmação de Kardec de que a criança aparece no mundo vestida de uma roupagem da inocência. A pedagogia espírita considera o educando como um espírito que volta à vida terrena, depois de várias existências anteriores, trazendo um vasto acervo de experiências negativas e positivas na sua mente de profundidade, resultados de uma série de vivências materiais e espirituais. Ao mesmo tempo, traz, em forma de vetores psíquicos, as tendências vocacionais e as orientações morais que devem aflorar a sua mente de relação na medida em que forem sendo suscitados pelas circunstâncias, as ocorrências, os estímulos da vida atual. Traz ainda os instintos espirituais a que Kardec se refere, espécies de dispositivos de segurança que devem socorrê-lo nos momentos de crise e de dificuldades. Esses instintos manifestam-se às vezes como que vulgarmente se chama a voz da consciência, agindo tanto como freios, forças inibidoras, alertas para a fuga ou a reação diante do perigo moral, como no sentido de impulsos estimulantes e energias de sustentação nos momentos de provações. Além disso, sobrepairando a todo esse esquema oculto, traz a ideia de Deus impressa na sua consciência, como a marca do obreiro na sua obra, segundo a bela expressão de Descartes, a lei de adoração em sua afetividade para guiá-lo em seu impulso natural de transcendência. A mente de relação do educando está condicionada por um cérebro novo, semelhante a um disco virgem, que não foi gravado por nenhuma das experiências do passado. Essa, a tábula rasa dos espiritistas apegados à interpretação materialista do homem. Mas hoje, que a memória extracerebral se comprova cientificamente, é fácil compreendermos que esse disco virgem, ao receber as primeiras gravações da memória atual, deve provocar o afloramento de experiências semelhantes da memória de profundidade, que também se gravam como acréscimos na mente de relação. É essa uma lei mental conhecida, a de associação de ideias ou de emoções. Por isso, na proporção em que a criança se desenvolve, em que o jovem se forma, as experiências da vida atual se enriquecem com os acréscimos provindos do inconsciente. A
A explicação do gênio, diz Myers, nos é dada essa dinâmica do psiquismo na invasão constante de correntes mentais e emocionais do inconsciente na área do consciente. As pesquisas de Myers, Henry Sidgwick e Edmund Gunner resultaram na publicação da obra A Personalidade Humana, em fins do século passado, e hoje se confirmam nas investigações da psicologia profunda e da parapsicologia. Essa realidade comprovada do dinamismo do inconsciente e suas relações com o consciente levou o professor Rykov, da Universidade de Moscou, a iniciar a pesquisa da memória extracerebral para explicar os estados psicológicos de perturbação do comportamento em numerosos pacientes. A ciência soviética, apesar de seu materialismo aparentemente irredutível, teve de enfrentar o desafio da reencarnação, na esperança de superar, pelas provas científicas, o desafio da velha superstição. Hoje, informou-nos pessoalmente o professor Ramendras Nath Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia, que visitou recentemente a Rússia em missão científica, mais de 200 cientistas soviéticos que empenham nessa pesquisa. Não se pode desprezar no campo dos resultados pedagógicos este dado fundamental sobre as estruturas psíquicas e mentais do educando. A pedagogia espírita, que antes encontraria a barreira dos preconceitos culturais e religiosos contra essa colocação do problema, tem hoje o terreno arroteado à sua frente. Mas não se detém nesse ponto a revolução espírita na educação e na pedagogia. A este dado substancial, devemos acrescentar os dados sobre o processo telepático, provindos de pesquisas intensivas nos principais centros universitários do mundo, e os dados mais recentes da pesquisa tecnológica sobre a gravação de vozes paranormais em fitas magnéticas de gravadores comuns. A mente de relação do educando é também um receptor de correntes telepáticas, provindas de duas fontes naturais: as mentes humanas da Terra e as mentes espirituais do mundo de após-morte. Essas correntes agem segundo a lei de sintonia e exercem, não raro, influência decisiva no comportamento humano. Mas é possível controlar-se esse processo, disciplinar a sua manifestação, impedindo-se os transtornos mentais, os desvios de comportamento e orientando-se os indivíduos no controle pessoal que devem exercer. As pedagogias que se recusam a tomar conhecimento dessas descobertas estão praticamente superadas, não correspondem mais às exigências da cultura atual. Tinha razão o professor Denisar Rivaio, discípulo e continuador francês de Pestalozzi, quando, no interesse da educação e da pedagogia, resolveu investigar os fenômenos paranormais. Sua tese era de que nenhum pedagogo consciente de suas responsabilidades pode desinteressar-se das novas descobertas que se fazem no campo das ciências sobre a natureza do homem, que é o objetivo da educação. Para educar, segundo sustentava, precisamos conhecer o mais profundamente possível a natureza do educando. Um século depois da sua batalha de 15 anos contra os conservadores, sua tese se confirma em nossos dias e a pedagogia espírita se impõe como uma exigência do desenvolvimento cultural do nosso tempo. Essa exigência se redobra quando lembramos que estamos no limiar da era cósmica. A conquista do espaço sideral exige dos astronautas não apenas os equipamentos técnicos, mas também
o desenvolvimento do seu equipamento natural de percepção extrasensorial. O instrumento mais necessário por enquanto desse equipamento é precisamente a telepatia. As experiências telepáticas à distância provaram que o pensamento é a única forma conhecida de energia que não se submete ao condicionamento espaço-temporal, nem à lei da gravidade, e não respeita nenhuma espécie de barreiras físicas. O único instrumento de comunicação que pode atender às necessidades da conquista do espaço é a telepatia. O astronauta Mitchell, da Apollo 14, nos Estados Unidos, realizou experiências bem-sucedidas de transmissão de pensamentos da Lua para a Terra. Nessa distância, é possível a comunicação pelo rádio. Mas quando a nave espacial se encontra na face oculta da Lua, o rádio não consegue vencer a barreira física daquele corpo celeste. Quando as naves penetram nas profundidades do cosmo, atingindo grandes distâncias, o rádio também deixa de servir. Mas outros instrumentos, como a pré-cognição, visão do futuro, a clarividência, visão à distância através de corpos opacos, são importantes para as viagens cósmicas. O astronauta terá de ser um homem dotado de percepção extrasensorial e de possibilidades mediúnicas para ser socorrido e orientado, quando necessário, pelas entidades espirituais. Não é sintomático que a conquista do espaço tenha se iniciado juntamente com o desenvolvimento das pesquisas parapsicológicas? Não é evidente que a pedagogia terá de modificar as suas bases com face desses desafios agressivos do nosso tempo? Mas o que consideramos providencial é que a educação espírita tenha se iniciado também de maneira explosiva nessa época e no Brasil, país que, segundo as profecias espirituais, tem a missão de liderar a nova civilização terrena. Cabe à pedagogia espírita abrir as novas perspectivas exigidas pelo nosso tempo no campo da educação e da pedagogia. Só uma pedagogia dotada desses dados científicos recentes e apoiada numa tradição espiritual de pesquisas e descobertas de tipo científico nesse terreno, está em condições de aceitar e responder positivamente os desafios dessa fase de transição. Mas como cumprir essa tarefa se não dispuser de trabalhadores intelectuais dispostos à abnegação de lutar contra as correntes opostas e colaborar com firmeza e entusiasmo na nova construção pedagógica? Resta saber quais os métodos a seguir para que a educação espírita possa reorientar o processo educacional nos termos das exigências atuais. Ainda para isso, dispomos da experiência do ensino doutrinário, da prática mediúnica através de mais de um século, das observações efetuadas sobre os processos de desenvolvimento das faculdades paranormais e das formas possíveis de educação mediúnica. Todo esse acervo de experiências objetivas é acrescido pelas contribuições recentes de obras psicografadas, que tratam dos mecanismos da mediunidade e de obras de pesquisadores espíritas, cientificamente categorizados, sobre os mecanismos cerebrais que correspondem a esses processos mentais. E dispomos ainda do acervo já bastante significativo das pesquisas parapsicológicas nesse campo. Reunindo esses dados e conjugando-os numa elaboração de métodos específicos, a pedagogia espírita está em condições de balizar os caminhos da profunda renovação educacional e pedagógica que ora se impõe. Como vimos, a experiência espírita mostra que o problema das novas dimensões do educando não se resume às suas faculdades individuais. Há um problema de relações extrasensoriais e de comunicação a ser enfrentado. A sociologia, que até agora se fechou no círculo da sociedade corporal, segundo a expressão de Kardec, sente-se convocada a alargar o âmbito de suas investigações
e ampliar a sua concepção do fato social. Esse objeto de Durkheim revela-nos a sua face oculta como a da lua, ampliando as suas dimensões. Temos de enfrentar a questão da parapsicologia, que tratará das relações do homem terreno com a do homem espiritual. As gravações de vozes paranormais oferecem-nos o meio tecnológico de comprovar as pesquisas espíritas e de controlar essas manifestações. Encarar o educando, segundo propõe Mariotti, como um ser palindinésico, determinar os graus de evolução mental e espiritual em que ele se encontra, testar e comprovar suas tendências vocacionais, encaminhá-lo aos cursos correspondentes a essas indicações inatas das suas tarefas nesta encarnação, traçar um roteiro de economia vocacional a ser aplicado nas escolas, estudar o problema dos estímulos ambientais de Montessori para adaptação às novas condições pedagógicas, renovar os textos escolares de todos os graus de ensino, na proporção possível, mas com decisiva continuidade nesse esforço, promover cursos de adaptação dos professores ao novo sistema, renovar os processos de administração escolar, estabelecendo o princípio de maior respeito pelas atividades educacionais dos mestres, desenvolver relações mais íntimas e constantes entre a escola e o lar. São essas, ao que nos parece, as medidas a serem tomadas progressivamente. A pedagogia espírita tem de ser eminentemente vocacional, porque o problema das tendências inatas corresponde às exigências da própria evolução do espírito e, portanto, ao seu próprio destino na presente encarnação. Além disso, as tendências vocacionais significam muito no desenvolvimento das sociedades humanas e da economia social. Os prejuízos decorrentes do desajuste de milhões de indivíduos na sociedade atual, engajados em atividades que não correspondem às suas habilidades naturais, constitui um desperdício incalculável de tempo e dinheiro, que seria evitado pelo simples encaminhamento de cada indivíduo ao seu lugar certo no campo das atividades sociais. Por outro lado, esse ajustamento educacional representaria grande economia de energias, poupança de esforços para a realização de tarefas por profissionais oficialmente habilitados, mas pessoalmente incapazes, e evitaria a perda enorme de tempo e de recursos exigidos pelos desgastes e doenças provenientes da inadaptação ao trabalho. No plano moral, haveria também enorme economia de bom ânimo, boa disposição, condições de otimismo e entusiasmo no trabalho, que a situação atual não proporciona. Não são as escolas espíritas que vão promover essas transformações, mas são elas que abrem hoje essa oportunidade de ampliação das dimensões pedagógicas, segundo a ampliação natural que ocorre nas dimensões da nossa cultura e no conceito do educando. E é graças a elas, as escolas espíritas, que a pedagogia espírita poderá abrir essa nova perspectiva no plano pedagógico. Não pretendemos que a pedagogia espírita domine o mundo, mas que apenas ofereça ao mundo essa visão renovadora da educação e do educando. As grandes transformações culturais não se fecham nunca num determinado círculo. No conjunto estrutural de uma sociedade e de uma civilização, cabe às vezes a uma corrente de subestrutura, como aconteceu no advento do cristianismo, a missão de abrir o caminho novo. A ampliação das dimensões da sociologia implicará a renovação inevitável das religiões estáticas, segundo o conceito de Bergson, e abrirá a possibilidade de uma unificação conceptual no campo religioso,
É assim que o conceito espírita do educando se converte no pivô de um movimento de transformações substanciais do nosso mundo, preparando-o para uma fase de maior compreensão humana em que a solidariedade de consciências prevista por Hubert poderá efetivar-se na utópica República dos Espíritos. Os estudos de Manheim sobre a ideologia e utopia já nos mostraram a função orientadora das utopias no plano social e cultural. A utopia de Hubert corresponde à do cristianismo, referente à implantação do reino de Deus na Terra. Vemos assim que tudo se encadeia nesse processo histórico, que se desenvolve há 2000 anos em nosso planeta. Kardec, o educador, o pedagogo, lançou as bases da filosofia espírita, da qual surgiria forçosamente a nova pedagogia na hora precisa, no momento em que, por todos os lados, sentimos alvorecer a nova era. As condições de desajuste educacional do nosso tempo forçaram o aparecimento das escolas espíritas como uma forma exequível de solução para a crise. E dessas escolas, ainda indiferentes ao problema, surge a possibilidade, em forma de necessidade urgente, dos esforços para a elaboração da pedagogia espírita. Tudo depende de muito trabalho, mas a evolução terrena é trabalho dos homens.